Corinthians campeão sobre o Palmeiras. A Celeste, a nossa cachorra corintiana, adorou. Será que dessa vez acaba a farra mesmo? Ou essa conquista é fogo de palha? E o Abel Ferreira, quanto mais reforços ele recebe, pior fica. Como é que fica a situação do Portuga? Tá aqui o Hugo Souza, campeão, herói do título. Muita gente deve estar pensando assim, nossa, eles estão disfarçados, estão querendo passar despercebido, aconteceu alguma coisa. Porque, afinal de contas, São Paulino estava... Boa parte dos São Paulinos estava preferindo, não é que estava torcendo, mas estava preferindo uma vitória do Corinthians contra o Palmeiras para vingar a eliminação traumática do São Paulo na semifinal contra o Palmeiras. Mas não tem nada disso, né? Quer explicar por quê? Eu tô com esse óculos, eu tive que colocar porque na madrugada de ontem para hoje, eu não sei o que aconteceu no meu olho esquerdo. Tá com o olho inflamado. Tô com o olho inflamado e aí não dava para eu vir com esse olho, assustar vocês, e ao mesmo tempo a gente deve esse vídeo. Então eu falei, vou gravar de óculos. Isso não é disfarce, então a gente não tá envergonhado por ter comemorado um pouquinho. Comemorado já é demais, né? Comemorado já é demais. Celebrado. Fomos vingados. Mas então isso não é um disfarce. Eu vou até tirar o meu boné. Marina vai ficar de óculos. E a Celeste vai voltar daqui a pouco. Porque ela gostou, mas teve um aspecto aí que ela não gostou. Daqui a pouco ela vai falar aqui no idioma do cachorro, canes familiares, por que ela não gostou. Uma coisa que ela não gostou no dia de ontem, tá bom? Vamos começar então? Vamos começar. Para falar sobre essa vitória do Corinthians, esse empate que levou o Corinthians à conquista do 31º título. Jogo de final, né? Vamos falar primeiro do campeão, do Corinthians. Na minha opinião, o Corinthians ele teve a estratégia perfeita para o contexto de 2 jogos, sendo o segundo decidido em sua casa, né? E conquistou esse direito porque, de fato, fez uma campanha muito melhor e muito superior que a de todos os outros. A estratégia ganhou fora de casa e em casa jogou para segurar esse resultado, sempre demonstrando muita sinergia e conexão com a identidade e o DNA da sua torcida, né? No único momento que essa estratégia de 180 minutos pareceu que ia ruir, que ia pro buraco, aí a estrela do Hugo Souza brilhou mais uma vez, né? Então, para mim, os destaques do Corinthians foram o próprio Hugo Souza, o Memphis, muito inteligente, sabendo ali especular com o contexto do jogo e do clube. E mesmo quem veio do banco também jogou bem, Rian, enfim. E o destaque negativo do Corinthians é o Félix Torres, né? Que não bastasse, já tinha feito o pênalti, foi aquela confusão, não deu em nada o fato dele ter feito o pênalti, no lance seguinte ele é expulso, mas acabou que não complicou em nada. Então, esse é o Corinthians. Agora, falando do vice-campeão, do perdedor, que é o Palmeiras, né? Eu acho que o Abel montou o time para ser muito cauteloso nesses 2 jogos, é uma característica do trabalho do Abel, a cautela, mas eu acho que foi uma cautela que ela passou do ponto. E nesse jogo de volta também passou do ponto. Porque a única chance de gol, de fato, do Palmeiras nesse segundo jogo foi o pênalti. Então acaba sendo uma falsa cautela. Porque como é que a única chance de gol foi o pênalti, sendo que é de conhecimento de todos que o Palmeiras tem problema com pênalti, né? Exatamente. Seja ele cobrado no tempo normal, seja ele na disputa das penalidades. Então, a intenção era fazer um gol só e levar para os pênaltis? Sabendo que você tem esse problema, o Palmeiras não produziu para fazer mais de um gol nesse segundo jogo, né? Então, o pênalti foi mal batido, não aproveitou o homem a mais depois da expulsão do Félix Torres, e foi uma partida muito ruim, para mim, num geral, de todos os jogadores. Achei que sentiu falta do Marcos Rocha, o pessoal não gosta, mas eu acho que o Mike não foi bem, o Mike é mais ala, enfim. Richard Rios não foi bom, para mim foi assim uma partida desastrosa do Palmeiras na Neoquímica, partida desastrosa no Allianz Parque. Acho que nesse segundo jogo, com exceção do Piquerez, que eu achei até que foi bem, mas é isso. Só para fechar sobre o jogo, eu não concordo com essa parte da imprensa que tá desmerecendo a conquista do Corinthians, desvalorizando a conquista do Corinthians. Todo mundo da imprensa, jornalista, é maluco por contexto. Tudo tem que considerar o contexto. Dessa vez não tem que considerar o contexto do Corinthians? Para o contexto do Corinthians, para o jeito que é o clube, a história do Corinthians, era muito importante esse título contra o Palmeiras, na sua casa, saindo de uma fila incômoda. Mas não sai da fila sim. Quando é o time de vocês, quando é o nosso time, que ganha de um rival numa final dessa,
pegando pênalti. Ah, não, só comemora um dia, os outros, daí tem que ver o resto do ano. É claro que tem que ver o resto do ano, mas você vai desvalorizar essa conquista, você vai desconsiderar o contexto? Outro contexto que eu te dou é a eliminação do Corinthians na pré-Libertadores. Que daí entra com. O Corinthians entrou ainda mais com o dever de ganhar, que valia com certeza a cabeça do técnico, valia uma pressão enorme da torcida contra o time, né? Depois dessa decepção de ser eliminado da Libertadores. Então, quer mais contexto que esse também? E agora, então, chegou aquela pergunta que a gente quer também que você responda aí. Já diria Augusto Melo. Acabou a farra? Finalmente acabou a farra? Porque, só para a gente contextualizar, ele disse isso quando ele foi eleito, há mais de um ano, porque ele estava se referindo a uma hegemonia de Palmeiras e Flamengo no contexto do futebol brasileiro, o cenário do futebol brasileiro, e ele estava pretensiosamente se colocando, querendo colocar o Corinthians nesse lugar de protagonista. Exatamente. E aí eu te pergunto, acabou a farra pro Palmeiras, mas será que o Corinthians tem capacidade de assumir esse lugar? De assumir esse lugar, aí seria um exercício de adivinhar o futuro, não sei. Agora, que acabou a farra daquele velho Palmeiras do Abel, isso eu acho que acabou. Eu acho que acabou a farra de como os rivais conheciam esse Palmeiras do Abel. Não é mais aquele Palmeiras do Abel, né? Mas o Palmeiras se reforçou muito na janela, tem jogadores que são até considerados melhores tecnicamente do que aqueles da época da farra do velho Palmeiras do Abel, mas resta saber se o Palmeiras e o Abel, né, se ele realmente ficar e tudo mais, se vai conseguir encaixar todos esses bons jogadores para fazer essa farra voltar. Uhum. Jogadores como Vitor Roque, Paulinho, Maurício, o próprio Felipe Anderson, né, que parece que desaprendeu a jogar futebol. Então resta saber se vai conseguir encaixar esses jogadores para fazer a farra voltar. Eu já disse isso aqui no nosso canal. O Abel Ferreira se sente confortável em administrar um grupo inferior na visão dele, tecnicamente, do que os principais competidores. Né? Ele se sente confortável nessa posição de nós contra eles, de eu trabalhar com recurso limitado, e ganhou títulos nesse cenário. Quando ele recebe da diretoria o investimento que ele pediu, ele se coloca num lugar de muita pressão, porque ele é o técnico mais bem remunerado das Américas, mais bem remunerado que muito técnico de time grande na Europa. Então, é óbvio que vai vir uma cobrança em cima dele vai ser maior. E ele tem que mostrar, ele é obrigado agora a mostrar não só resultado, mas qualidade de jogo. E talvez ele não seja capaz. Exatamente. De mostrar. Ele não está sendo capaz de conseguir, com jogadores de nível alto, o Palmeiras acabou de tirar um jogador do Barcelona, né? Estevão e tal, ele não está sendo capaz de montar esse time. E talvez ele não seja capaz mesmo, né? Talvez ele tenha um teto. E outra coisa que eu queria falar, que é o seguinte, eu tenho a impressão que esse Palmeiras é a pior versão do Palmeiras, apesar de ser o maior investimento dessa era Abel, seja o pior time, o time menos confiável. Eu acho que em termos de futebol jogado está muito abaixo do esperado, mas também acho que é o primeiro momento da temporada, acho que existem condições para que melhore esse futebol, para que o nível do futebol fique compatível ao nível dos jogadores que chegaram, né? Mas eu acho que, de uma certa forma, o Palmeiras perdeu essa identidade que tinha com o Abel, da coisa da pressão nos primeiros 15 minutos, de ser muito forte dentro de casa, não que não seja, mas a coisa parece que foi se esvaindo, foi sumindo isso. E o que eu sinto, assim, vendo de fora, né, não é informação nenhuma, é que o Abel, ele tá pouco à vontade. Antes, como ele gosta de falar, né, cachorro magro, que é assim, jogadores com muita fome de conquista. Esse é o ambiente em que ele se sente mais à vontade. Aí ele fica o rei, né? Rei do quê? Ele fica o rei. Rei do pipa. Mas nesse outro ambiente, que é uma coisa meio que inédita para ele no Palmeiras, né? Eu acho que até na carreira dele, porque, enfim, é o clube em que ele foi catapultado para o cenário de grandes técnicos. Ele não tinha vivido essa situação ainda. Então, me parece que ele está pouco à vontade e ele está se embananando um pouco, até porque eu acho, na minha opinião, que ele deve explicações do que ele fez nesses 2 jogos para a torcida do Palmeiras. A coletiva dele ontem é uma vergonha. O torcedor, ele não quer ouvir
o técnico fala, não deu certo, parabéns pro Corinthians. Não deu certo, parabéns pro Corinthians. Tá bom, mas foram feitas perguntas para ele, por que você fez isso? Por que isso tá acontecendo com o Palmeiras? Ele não explica. E ele abandonou a entrevista. Abandonou a entrevista, então isso não existe. Claramente houve um erro, seja de estratégia, seja de mobilização dos jogadores, que é uma coisa em que ele sempre foi muito bom, se mostrou sempre muito competente. E aí uma coisa puxa a outra. Enfim, eu acho que ele deveria ter se explicado melhor, e a coletiva é o momento para fazer isso. Ou ele vai gravar um vídeo na casa dele e mandar no zap dos torcedores do Palmeiras. Não, a coletiva é o momento. Então ele se comportar dessa forma na coletiva, não respondendo nada, não explicando o que ele tentou fazer, eu não acho uma postura legal. E a gente torce para que continue dando errado aí. Para finalizar, então, Veiga mais uma vez teve a oportunidade de bater um pênalti no jogo decisivo, desperdiçou, e não foi só o pênalti, né? Um jogo, assim, tenebroso do jogador, que é o capitão do time, né? Ontem foi, e que a torcida espera, né? Muita coisa, né? Exatamente. Não é a primeira vez que ele perde esses pênaltis decisivos, né? Uhum. Ele já tinha feito um jogo bem abaixo no Allianz Parque, fez um jogo bem abaixo ontem na Neoquímica Arena, e aí o pênalti foi muito mal batido, sendo que ele tem condições de meter uma bola no ângulo, ele tem qualidade para isso, e aí ele escolhe bater o pênalti baixo, fraco, no canto ali que o Estevão já tinha batido, né, do Hugo, mas eu acho que essa questão dos pênaltis é meio que a única coisa que o Abel não conseguiu riscar ali da lista dele, porque é sempre um problema, né? Uhum. Enfim. E o Hugo, hein? Meu Deus, quase jogador descartado no Flamengo, esquecido lá em Portugal, né? Ele estava em Portugal, se eu não me engano. Tava, na segunda E divisão o de Portugal. Corinthians, meu, depois saiu o Cássio, ainda tinha o Carlos Miguel, que se mostrou também bom goleiro, foi vendido, e aí vem o Hugo. São Paulo, depois do Rogério, penou para achar um goleiro, o Corinthians achou assim, ó. Ele encaixou... Grande herói da conquista. Encaixou muito bem no time, conquistou a torcida, conquistou o seu espaço. Não é fácil substituir o maior goleiro da história do Corinthians, né? Que é o Cássio. Ele conseguiu, teve muita personalidade, algumas falhas, como todos os goleiros têm, mas assim, cabeça fria para poder superar esses momentos. E merecidamente é o herói do título. Pegar aquele pênalti ali não é para qualquer um. E é isso. Bom, então agora o Palmeiras junta os cacos e o Corinthians vê se consegue capitalizar esse título para coisas maiores ainda na temporada, né? Perfeito. É isso, gente. Vamos pegar ela ou você acha que deixar ela? Ou a gente fala aqui a reivindicação que ela fez pra gente ontem? Pode falar, a reivindicação. Menina. Você quer que pegue ela? Você que sabe. Então, o que acontece? Foguete, gente. Vamos fazer o seguinte, ó, 5 minutinhos de foguete tá bom, né? De barulho de foguete. O cachorro é muito sensível, tadinho. Por então, mais que ela seja corintiana, ela tava feliz. No auge da vibração dela, adorando, dando risada. E aí começou a soltar foguete, a coitada ficou a madrugada inteira tremendo. Ela é muito sensível. É isso, então? O que vocês acham disso tudo, dessa final? Acabou a farra ou não? Manda pra gente aí no comentário. A gente tem respondido os comentários. E conseguimos atingir a meta de 300 inscritos. Obrigado, viu? Obrigado a todo mundo. E... bom, mande para amigos, parentes aí, quem vocês acharem que possam gostar desse tipo de conteúdo de futebol, tá certo? E é isso. Ative o sininho. Beijo na alma. Tchau, tchau, tchau.